Vou deixar um pouco pra cima pra ficar azul. Hoje eu vou ficar mais relaxado. Vou falar mais asneira. Mais asneira. Você tá meninão, então. Tô boneco. 3, 2, 1. Tá difícil. Acho que Tá com o seu tempo. minha contagem regressiva não... Por que não tá funcionando mais nada? Bora começar mais um Wave Talk. E hoje com participação especial de um novo entrevistador, Goku, pra quem não conhece, tá? Guma, obrigado por trazer o Goku, está sendo de bastante utilidade e esperamos que dessa vez a qualidade do som fique melhor na live, porque da outra vez ficou uma bela merda. Você esqueceu de outra participação especial. Qual? Porra, a obra aqui do lado. A obra, Rapaziada gente da chamou a obra. galera da obra aí pra participar legal mesmo, então... É isso, né? A gente tá a manhã inteira com isso, falando assim, vamos gravar, né? Porque ficar esperando a obra passar, Aí a gente é vai isso fazer. mesmo. Só esperar o pessoal dar um ok do som aí. Vitinho, tá ok o som? Só falar que tá ok, a gente Já inicia o conteúdo. segue o conteúdo. Enquanto isso, qual vai ser a semana, cara? Enquanto isso, vamos falar um negócio aqui, né? Copa América vai vir pro Brasil. Nossa. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Bom demais, porque tudo que a gente precisa é uma Copa América. O melhor de... Né, não é um canal esportivo aqui, mas vamos dar informação esportiva também. O melhor de tudo da Copa América é que vai ser nos estados que estão com principais focos de Covid. Eu tô parecendo jornalista, foi Bom proposital. demais. Só que... Você foi proposital, você tá aqui. É. E agora vamos falar um pouco da Copa América no Brasil. Raul! Putz. Bom, me tirou... Tá ok? pro som. Beleza. Bom, papo de bar já acabou já. outra coisa aqui. Mas vamos lá. O papo acabou. Vamos começar então com conteúdo focadinho, rápido, direto, certeiro. Hoje nós vamos falar sobre... Mais vale um processo ruim do que o ideal voando. É isso aí, uma bela alusão metafórica ao nosso ditado, mais vale um pássaro na mão Foi daí? do que dois voando. Eu tava me perdonando se você tirou essa metáfora. É isso, eu tirei daí. Então, se a referência não ficou clara pra ele, ainda bem que eu expliquei. Eu tô bala de explicar a E referência. assim, já serviu pra demonstrar também que a gente faz a pauta, mas ela assim, completamente só pra guiar mesmo, que é totalmente livre o que a gente vai falar. A Então, gente nem questiona. Então é isso, pessoal. Mais vale um processo ruim do que o ideal voando. Né? Pra quem não entendeu, não só uma alusão ao ditado, é o famoso melhor o feito que o perfeito, né? É melhor ter alguma coisa do que não ter nada. eu não consegui pensar em nada. Não, tem que ser falando. Vamos lá então. Então vamos começar. A gente vai falar bastante sobre processo agora, né? Porque vocês sabem, a gente está com uma iniciativa aí que chama Waveflow. É um software voltado para a gestão de processos, né? Em agências de marketing. E assim, acho que uma das grandes questões de quem abre empresa ou de quem começa um negócio é: caramba, como é que vai ser o meu processo? Qual processo é melhor? O que vai me trazer mais paz no dia a dia? Que eu vou saber início, meio e fim, né? Porque a gente tem alguns produtos que é muito fácil criar processo, né? Então, por exemplo, você pega esse copo d'água, mentira, não vou fazer isso de novo com você. Porque você pega um produto físico, né? Ele tem um início, meio e fim na hora de criar esse produto físico. Lógico, se ele não for muito artesanal, né? Se for um produto mais padronizado. Agora, quando você pega serviço, criar um processo para serviço é de fato bastante difícil, porque depende muito da pessoa que está recebendo esse serviço, né? Sim, sem falar também nos processos internos, né, de entrega, de produção, todo esse tipo de processo acaba que as pessoas ficam perdidas no começo, na hora de criar. Realmente é um pouco trabalhoso, porque você está começando a partir do zero e você não tem o que mapear ainda, né? Você não tem nada que foi feito para você olhar para frente. Sim. Isso dificulta na hora de você fazer esse trabalho de mapeamento, né, que a gente está falando.
E é isso que a gente vai discutir agora, além de outras coisas, né? Igual jornal. Isso e mais agora. Hoje você tá jornalista, hoje eu tô. Pensa no jornalista. Eu tô voltando às origens. Mas é isso mesmo, uma coisa assim que todo mundo busca, né, com processos, é sempre agilizar os processos, né, entregar mais rápido, otimizar seu tempo para poder usar melhor a equipe, para poder, no fundo, no final das contas, no fim do dia, buscar a lucratividade. Então, a gente vai dar algumas dicas aqui mais práticas, né, para vocês que estão querendo ou começar ou melhorar o seu processo, para que vocês consigam, quem sabe, atingir mais lucratividade. Vamos começar com o primeiro tópico então? Bora! Iha! O primeiro tópico é: comece voando, mas volte para a terra. É isso. Desculpem as metáforas, sou eu mesmo que faço, mas vamos lá. Comecem voando, mas volte para a terra, tá? Quem deu a ideia, na verdade, desse tópico foi o Raul, e eu cheguei e coloquei esse título. Por quê? Porque eu estou criando títulos, por algum motivo. Mas o que a gente quer dizer com isso? Né? Se você está inserido dentro do processo, é muito difícil você perceber as nuances, as coisas que acontecem no dia a dia, com um olhar mais crítico, né? Eu trabalhei bastante tempo com consultoria e dentro da consultoria você aprende que depois de 1 a 2 anos dentro da empresa, você tem um processo de aculturamento muito forte. Ou seja, você não serve mais para ser consultor daquela empresa depois de uns 2 anos, porque você já está tão inserido no contexto que como é que você vai enxergar gap, como é que você vai enxergar alguma melhoria, né? Como é que você vai conseguir de fato trazer coisas diferentes. Então, um dos pontos principais quando a gente fala comece voando, mas volte para a terra é isso, sai do processo, né? Começa lá de cima. Sim, outro ponto também nesse processo de criar um processo, né, é que você tem que colocar ele mesmo, fazer ele, né, tá produzindo ele, tá executando ele, e aí você consegue ter essa visão, que a gente falou no começo. Pro cara que está começando agora, ele não tem essa noção, né? Não tem como você chegar, escrever seu processo e seguir ele sendo que você não fez nada para saber o que está dando certo e o que está dando errado. E aí quando a gente fala de sair, né, como que é? Voar. Comece voando, isso. É justamente isso, você vai botar ele para rodar e aí você vai sair de fora dele para ver depois o que você está fazendo, e com certeza vai ter muita coisa errada, não pense que não, vai ter muita coisa que você pode melhorar, que você pode facilitar, que poderia até ser óbvio para você no começo, mas não é tão óbvio assim, né? Exatamente. Então, falando de uma parte mais prática, né, para exemplificar melhor, o que seria o ideal de ser feito, né? Normalmente, né, a gente usa uma ferramenta de mind map, uma ferramenta muito comum de mercado, né? Tem bastante ferramenta até online que já faz isso de forma gratuita. Você pode procurar a sua preferida. Se alguma ferramenta de mind map quiser me patrocinar, eu falo não. Senão, eu não vou ficar fazendo mais propaganda gratuita aqui não, entendeu? Mindmaster paga nós. Canal tá grande, não vou ficar... Não, e assim, ele falou de ferramenta que nem um mapa mental, né? Mas não precisa ser também um mapa mental. Põe num doc do Google, num Word, o doc do Google porque é de graça, né? A gente defende, a gente tinha um doc Google, hashtag Google paga nós também. Hoje o menino tá no merchan, hein? Então, tem o Docs do Google, tem as planilhas do Google que são gratuitas, ou se você preferir tem mais facilidade com Excel também. Bota lá, escreve, a primeira etapa do processo é isso, a segunda etapa é isso. Também vai te ajudar a facilitar. E esse primeiro tópico que a gente está abordando é realmente, olha ele como um todo, né? Olha ele, vê tudo que você está fazendo e coloca no papel que vai te ajudar agora, né, no segundo passo, que é o próximo tópico. Exatamente. Então, antes de detalhar, é isso, gente. Por que mind map? Por que tópico? Porque você não precisa ainda entrar no detalhe da coisa, do tipo, como fazer um pão, você precisa colocar 200 gramas de farinha. Não, a gente ainda não está nos 200 gramas de farinha, a gente está você precisa separar os ingredientes, você precisa ter um local adequado, então você está organizando o fluxo do processo, sabendo quais são todas as etapas do processo, para depois você destrinchar um a um. E gente que está aí na live, beijo, valeu Vitão e valeu Giovana. Vamos para o segundo tópico? Bora! Segundo tópico. Saiba até a cor do rodo que você vai passar no banheiro. Por que a gente resolveu abordar esse assunto específico? Esse foi eu que criei, esse título foi eu que criei. Cara, é o seguinte, eu já trabalhei no cinema, tá? Não vou falar em qual, porque senão vai ser mais uma empresa pra pagar nós. Aí vai ser complicado a gente pagar eles, ele vai processar a gente. Enfim, mas o que eu quis explicar é que lá os processos são muito, muito
bem detalhados, né? Desde inclusive da cor que você vai passar em cada área do cinema. Então, por exemplo, eu lembro que lá, quando você ia fazer uma faxina no banheiro, você tinha que passar o rodo vermelho, com a luva também, se eu não me engano, era laranja. Desculpa aí, pessoal, eu era bom no processo, mas agora não sou mais, tá? Passou. E nas áreas comuns você passava o rodo azul. É isso que a gente quis trazer nesse ponto. Beleza, você mapeou tudo que você tem que fazer, você entendeu que você tem que passar rodo em cada lugar. Agora, qual rodo você vai passar? Então, beleza, eu entendi que meu processo segue tais etapas, mas como que eu faço o fluxo de todas as etapas? Quais são as ferramentas que eu vou usar em todas as etapas? Quem são as pessoas envolvidas em todas essas etapas? Então, acho que isso facilita, que é da sua visão. Exatamente. E quando a gente comentou, né, no primeiro tópico de começar voando, é muito legal que você, na hora de definir esses detalhamentos do processo, não seja você a definir esse detalhamento. Ah, mas eu conheço o processo do início ao fim, eu sou top nisso. Ok, mas se você está na fase de detalhar um processo, você precisa ouvir outras pessoas que também fazem parte do mesmo processo, porque a sua forma não é a única e às vezes não é a melhor, pode ser a melhor para você, mas não é a melhor para o todo, para o coletivo. Tem pessoas que têm alguns estilos diferentes, então tem pessoas que são mais produção, tem pessoas que são um pouquinho mais criativas, precisam de uma organização diferente, né, na hora de fazer as coisas. Tem pessoas que são muito processuais, elas precisam realmente metódicas, né, precisam realmente ali da coisa do início, meio e fim certinho. Tem gente que sai fazendo, então só quer saber, não, o que eu preciso fazer. Então, para cada etapa, para cada ponto do processo, você precisa de fato definir a cor do rodo, né? Então, quem é que vai fazer o quê, qual é a função necessária para isso, qual que é o perfil necessário para executar essa função, e principalmente conhecer a sua equipe, porque se o seu processo funciona para a sua equipe, pode ser que ele não funcione para outra equipe de outra empresa, ainda que seja o mesmo negócio, né? Então, nós temos uma agência de marketing, nós temos perfis e características, pode ser que a gente não consiga implementar em outro lugar. Como eu já passei por outra agência de marketing como gerente e de fato não consegui implementar da mesma forma, né? Aqui, lógico, por ser meu, por eu ser um sócio, a gente tem muito mais liberdade de implementar, mas mesmo com as peças que eu tinha lá e as peças que eu tenho aqui, apesar de não terem vindo pra cá, acaba que você não consegue fazer exatamente da mesma forma. Então escuta sempre todo mundo que está trabalhando com você. Sim, inclusive te elogiar, porque eu gosto muito do processo aqui, né, que a gente tem até um pouco de liberdade para sugerir mudanças, sugerir como ele vai caminhar. Por exemplo, eu comecei aqui como comercial e agora estou fazendo planejamento. Eu gosto muito de ter as coisas bem na cara, assim, né, com documentinhos prontos, que me ajuda a seguir um fluxo, né? Fazer por fazer eu acabo me perdendo. E isso, né, eles até zoam que eu sou o cara das apresentações. E isso me ajuda muito. Então cada pessoa, que nem ele falou, vai ter uma forma de lidar. Até emocionei aqui. Ô Bela, prepara o aumento do rapaz aí. Prepara o aumento do rapaz aí. Próximo tópico? Bora. O cliente pode acabar prostituindo seu processo. É isso mesmo. Vamos lá. Esse é um detalhe importante que vale bastante atenção aqui, tá? Você fez a visão macro, definiu um tópico, perguntou para sua equipe está alinhada, definiu o processo, e aí ele está precisando de aumentar lá. Ele está sendo aumentado. Feliz. E aí seu cliente entrou e você explicou para ele como funciona o processo, como é que vai acontecer, e aí ele fala para você: mas a minha empresa é diferente, que a empresa do cliente sempre é diferente. Sim. A minha empresa é diferente, esse processo para mim não vai funcionar. E aí, o que você faz? Até que ponto você pode ir, né? Até que ponto você pode abrir mão do seu processo? O pessoal está a favor do seu aumento. Eu tô engajando com o pessoal. Que doideira. Então, até que ponto você pode abrir mão do seu processo para se adaptar à necessidade daquele cliente especificamente? Então, assim, esse talvez seja o maior X da questão. E aí, eu vou te falar que não tem uma resposta óbvia para isso, mas você vai precisar se basear por um parâmetro aqui, por um termômetro da sua empresa. Qual é o seu nível de autoridade e o quanto o seu processo está validado, tá?
Eu acho que são 2 pontos que você pode colocar aí. Por quê? Muda a forma que você trata o seu cliente pelo seu nível de autoridade? Muito, muda muito. Porque se você não tem como provar, ou se você não tem outras coisas que te dão essa prova, né, ou que dão essa prova para o seu cliente, de que aquilo que você está fazendo funciona, ele vai te questionar, é normal. E aí, quando você está mais no início, ainda sem muita autoridade, esse questionamento talvez valha a pena você abrir mão um pouquinho naquele momento. E aí, dependendo até do nível do cliente, o nível de trabalho que ele vai te dar, etc. Aí você vai ter que avaliar outros parâmetros aí, tá? E se o seu processo está validado, né? Ele está muito validado, mesmo que não seja seu, mesmo que você não tenha uma autoridade muito grande, cara, aí não compensa você abrir mão, porque se ele já está validado, por que você vai abrir mão por causa daquele cliente? Por você estar precisando de dinheiro? Beleza, pode ser um ponto que você abre mão, e aí é você que vai ter que decidir isso, mas o ideal procura manter o máximo possível o seu processo, ainda que ele não seja o melhor. Sim, outro ponto também de bater o pé com o cliente em relação ao processo é que você consegue validar se ele funciona de fato, né? Se você ficar toda hora mudando, liberando, não, tudo bem, isso eu faço, por causa que o cliente está te pagando bem ou porque você quer ter ele na casa, vai acabar que você não vai saber qual que é o processo certo. Para um você vai fazer de uma forma, para o outro você vai fazer de outra e isso não vai mudar. Mas eu acho que, né, deu para entender o porquê. E aí eu queria até te perguntar, Thiago, você que já passou por muitas empresas aí, né, agora é dona de algumas inclusive, como que você fez para identificar quando que era o momento de liberar para um cliente? O que você validou na hora que um cliente te pediu para mudar algum processo, alguma coisa assim? Tá. Para mim funcionou exatamente da forma que eu coloquei aqui nesses pontos, tá? Quando eu ainda não tinha muita autoridade, apesar de eu estar ciente que para mim naquele momento era o melhor processo, eu muitas vezes abri mão, né? E eu consegui inclusive boas parcerias e parcerias muito ruins por causa disso, tá? Mas eu só tenho as boas porque eu abri mão e porque eu consegui as ruins também, entendeu? Ao mesmo tempo. Então, assim, até hoje eu sei identificar quem é uma parceria boa e quem é uma parceria ruim, porque realmente eu tive muitos cases ruins. Porque tem cliente que ele vai exigir mais. Você dá a mão, ele quer o pé, sabe? É exatamente aquele ditado mesmo. Então, assim, ou o ditado que o Rogerinho soltou esses dias, que acho que para esse momento... Nossa, eu fiquei com medo. Para esse momento não vai caber, né? Porque o rapaz fala tanta asneira, né? Mas vamos mantendo você dá a mão, ele quer o pé, né? Então, o cliente, normalmente, ele tende... Não é o cliente, o ser humano, normalmente, ele tende a fazer isso. Ele vai buscando o limite, né? Então, uma criança, ela chora, você atende, ela chora mais. E aí ela faz mais birra, ela faz mais manha. Isso é natural nosso. A gente vai indo até que se coloque limite. E se a empresa não coloca esse limite para o cliente, o prestador de serviço, ele vai indo até onde você colocar o limite. E na hora que você colocar o limite, aí é um ponto que eu acho que é essencial. Você tem que saber fazer isso. E o que é saber fazer isso? É conhecer o seu cliente, é saber qual é a linguagem que ele utiliza, qual é o perfil dele, ele é um cliente mais dodói ou não. E a palavra é essa, gente, dodói. Não tem o que falar. Às vezes você fala um pouquinho mais grosso com o cliente, ele já... mais grosso não, mas direto. Ele, mas poxa, você tá falando desse jeito comigo. E aí você fala, caramba, mas eu tô falando com o meu marido, com a minha esposa, eu tô falando com o meu irmão, tá ligado? Pra estar com esse mimimi. Mas é assim, a relação comercial hoje, ela se torna uma relação pessoal e não tem como fugir disso. Então, conheça o perfil do cliente que você está atendendo e até para você poder entender até onde sua comunicação pode ir. E em certo momento, né, em alguns momentos, você vai ter que virar a chave. Isso não tem como fugir, porque vai ter hora que você vai estar com o seu processo muito bem definido e aí o seu cliente vai estar seguindo ele e você identificou que é melhor melhorar o processo. Para aquele cliente que está acostumado é complicado. Então você tem que decidir, putz, eu tenho que virar a chave para mudar. Ou então vai ter o cliente que você abriu muito mão e você vai ter que virar a chave para falar assim, fulano, minha empresa cresceu, eu preciso burocratizar um pouco, colocar mais processo e paciência, isso faz parte, né? Eu vou ter que adotar esse processo com você. Mas a gente está junto há tanto tempo e tal, ok. Mas o que se pode fazer, né? Você está fazendo isso, na verdade, para prestar um melhor serviço e não para prestar um serviço pior, né?
A questão é que se você fizer isso com todos, talvez aquela personalização, a qualidade do trabalho caia para todos. Eu acho, assim, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que isso passa um pouco também pelo processo de maturação mesmo da empresa e pelo que ela acredita também, né? Se você coloca desde lá de trás, essa vai ser a essência da minha empresa, e você seguir ela, né, com o futuro, é exatamente isso que a Giovana acabou de falar ali, ó, que se souber colocar limite, o cliente às vezes até passa a te respeitar mais. Exatamente. E aí é exatamente isso, no começo você abre mais a mão mesmo, não tem o que fazer para ter esse tipo de parceria, né, para conseguir crescer, mas com o tempo você vai vendo que não faz tanto sentido, né, que nem aconteceu aqui na agência, que nem está acontecendo, a gente está no meio de um processo desse, né, de trocar algumas parcerias e renovar algumas delas, as que querem continuar com a nossa mentalidade, e é um processo natural. Sim, exatamente. Mas no fim, gente, os bons parceiros, os clientes que acreditam no seu trabalho, eles ficam, tá? Eles ficam, permanecem, continuam seguindo junto com você, e aí a gente fala de parceiro, fala de cliente mesmo, né? Falando só cliente, mas parceiro também. Eles entram com certeza e ficam, tá? Então não tenham medo de ter esse ponto de transição, né? Eu acho que só um último ponto que talvez valha a pena ressaltar também, né? Que eu acabei comentando, mas eu entrei a fundo, é a quantidade de cliente que você tem, né? Isso vai decidir muito, né? Além da questão de se você tem essa cultura desde o início ou não, mas a quantidade de cliente influencia, porque para menos clientes você consegue prestar um serviço mais individualizado, isso é normal, né? Se a gente pegar aí o caso Ferrari da vida, né? Eles têm lá eles tinham, né? Não sei se ainda tem, enfim, mas aquele conceito de as peças serem manuais, de ter um trabalho mais artesanal. Agora, você imagina se eles vendessem igual um Corsa, ter um trabalho artesanal, não ia dar certo, né? Então, você consegue na sua empresa começar com um trabalho mais artesanal, né? Entre aspas, e ir aos poucos colocando esse artesanal num processo de produção de fato. Mas perde a qualidade, perde a individualização. Bom, aí é cultura da sua empresa. Você tem que entender se você atende escala ou se você atende menos clientes cobrando um valor maior. Cara, e você acha que tentar lá de trás já prever isso também ajuda? Por exemplo, eu vejo isso por conta muito da nossa precificação, que a gente já tem alguns parâmetros já pensados para caso o cliente peça algum desconto, alguma coisa assim. Sim. E você acha que com o processo isso também funciona? Eu acho que sim, acho que tudo que você tenta prever e planejar é bom, porque você cria cenários, isso te força a criar cenários, ainda que não sejam reais lá na frente. Então isso te força a criar processos, tá? A criar cenários, e aí criando esses cenários você está preparado para o que vier a acontecer. Mas no geral, se você não define, o mercado vai definir para você, tá? Então assim, se você colocou isso como premissa, beleza. A gente colocou como premissa sentir o mercado e deixar as coisas irem se definindo e a gente colocando o nosso limite. Então a gente está sempre numa balança de deixar o mercado definir e a gente equilibrar aqui, equilibrar. Essa é assim como funciona a nossa empresa, mas tem gente que vai começar desde o início, é assim. E ok, né? Isso passa uma firmeza, né? Isso pode inclusive agregar valor, passar que o cliente respeite mais, mas também vai afastar muito o cliente que pode vir a ser bom lá na frente, como pode vir a ser horrível também isso. Sim. Mas daí se você já planejou e já criou esse cenário, você está pronto para passar por isso. Show. Antes de passar para o próximo tópico ali, o Gutão ali perguntou, já pensaram no Blockchain Ads? Blockchain Ads, rapaz. Foi longe, hein? Foi longe. Eu acho que isso não tem muito a ver com o processo, mas cara, só respondendo a pergunta, um rapaz que eu acompanho, que é um dos diretores do Hotmart, ou um dos criadores do Hotmart aqui no Brasil, ele foi questionado sobre colocar blockchain, pagamento, né, um método de pagamento do Hotmart. Para quem não conhece, o Hotmart é um dos maiores players aí de marketplace no digital, tá? Mas eles perguntaram se o Hotmart estava cogitando colocar criptomoeda como meio de pagamento. E aí o cara da Hotmart deu uma pergunta bem legal. Eu não estou lembrado agora o nome dele. Deu uma resposta bem legal, né? Ele deu uma resposta, né? Porque a pergunta, né? A pessoa responde pergunta, né? Ele deu uma resposta bem legal falando sobre
falando que ainda tem muita flexibilidade nesse mercado, né? Volatilidade nesse mercado, né? Então essa volatilidade impede as empresas de colocarem como meio de pagamento e é até meio esquisito você pensar nisso como um meio de pagamento, porque se você compra uma criptomoeda, ela tende a valorizar. Por que você vai pagar uma empresa com essa criptomoeda? Você vai pagar R$5 por um produto que amanhã a empresa ganhou 15, sendo que você poderia segurar esses 5 para ter os 15 na sua mão? Não faz muito sentido. E o preço da empresa vai ser o mesmo? Não faz muito sentido. Então eu acho que a gente ainda está bastante longe, viu, dessas coisas popularizarem de uma forma que compense realmente usar criptomoedas e blockchain aí como edges ou meio de pagamento ou qualquer outra coisa. Sim. Respondida a pergunta, vamos para o próximo tópico. O time tem liberdade total para seguir o processo. É exatamente isso. É uma brincadeira, de certa forma, tá? Mas toda liberdade, né, dentro de uma organização, ela tem... o Guto respondeu, boa. Ou de nada, Guto. Se tiver mais dúvida, manda aí. Manda aí. Toda empresa, ou toda organização, ou todo estabelecimento, né, tem suas regras, né? E o processo é regra, né? Ele é um fluxo, um início, meio e fim, e você define regras, né, para que esse fluxo funcione. Se tem uma pessoa que resolve fazer só do jeito dela, não vai funcionar, né? A não ser que ela seja a única dona da área que ela tá. Aí pode funcionar. Mas se já tem ela e mais um, eles têm que, no mínimo, combinar o que não pode ser feito. No mínimo isso, né? Então, se eu e o Raulzinho estamos criando um processo, como a gente cria alguns processos aqui, no processo de planejamento, por exemplo, o Bruno auxiliou muito na criação, mas o Bruno do comercial, e aí o Raul foi, né, me questionando, melhorando, dei liberdade para ele criar. Mas hoje, se outra pessoa entrar para fazer, a gente passa do início ao fim o que tem que ser feito, e a pessoa vai entender do início ao fim. Então, se você não tem, né, isso combinado, a regra do jogo combinada, a coisa nem funciona, não é escalável e nada disso. Eu acho que isso também vai passar um pouco pelo processo da liderança em si, né? Sim. Já vi uma vez um podcast falando sobre os 4 tipos de líderes que existem, né? O Thiago é um líder que parece um pouco mais aberto, né, a mudanças, a deixar mais, passar mais, delegar mais para as pessoas, né? Acho que essa é a palavra ideal. E isso funciona muito aqui na agência, né? Porque cada um que está, digamos assim, na ponta do processo, que está mais pensante em como vai funcionar o processo, consegue ter mais essa maleabilidade, né, essa palavra, para sugerir, para mudar, para testar alguma coisa diferente, né? Agora tem empresas, né, principalmente que nem eu dei exemplo do cinema lá atrás, voltando por exemplo do cinema. É impossível uma pessoa que está executando o processo lá embaixo na cadeia dar alguma sugestão, quer dizer, ele pode até dar uma sugestão, né, mas vai ser muito mais difícil delas concretizar e vai passar por muito mais etapas para confirmar se ela é válida ou não. Então, assim, eu acredito que para empresas menores, então, deixar um pouco mais aberto funciona um pouco mais, para quem está começando principalmente. Não só para empresas menores, né, esse tipo de liderança, na verdade, vai muito de encontro com a cultura também da empresa, né. As empresas que estão passando por reestruturação aí de liderança, se tornando uma empresa mais atual, elas tendem a ter uma horizontalização muito maior. Hoje os termos não porque as estruturas no geral, né, elas costumam ser verticais, né, desde lá de trás, né. Só que hoje essas estruturas mais horizontais, elas estão cada vez mais em alta, porque é justamente isso que o Raul comentou. Se a pessoa que está na linha de produção, e a gente está pensando numa grande empresa, né? A pessoa que está lá na linha de produção, que está todo dia fazendo negócio, percebe um erro, uma falha, como é que isso chega com velocidade no dono da área, no diretor da área, entendeu? Então, porque tem que passar pelo líder dele, para passar para o supervisor, para passar para o gerente, pronto. Bate o telefone sem fio, alguém esqueceu no meio do caminho. Então, hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais com essa liberdade e com essa estrutura de empresa horizontal, né? Na minha visão, tá? E aí, trazendo aí alguns argumentos bem fortes para isso, né?
quanto mais você tiver essa facilidade de comunicação entre líder e liderado, a coisa vai funcionar melhor, tá? Vide o livro Felicidade dá Lucro, do Márcio Fernandes. Quem não conhece, compra, né? Quem quiser saber sobre processo, sobre como ter uma empresa bem sucedida, compra, é muito bom. Essa empresa, a empresa que ele trabalha, foi considerada por 5 ou 6 anos consecutivos a melhor empresa para se trabalhar do Brasil, com 98%, acho que chegou até 99% da aprovação dos liderados de seus líderes. Então, assim, o nome do livro já diz tudo, né? Felicidade dá lucro. E para as pessoas serem felizes, né, elas precisam estar, no mínimo, completas e confortáveis naquilo que elas estão atuando, né? Então, confortáveis para quê? Para poder serem elas mesmas, para poder falar, para poder trazer um momento, né? E ele, especificamente, ele falou que conhece todo mundo que entra na organização, e é uma empresa grande. E ele hoje ele é CFO? Agora eu não lembro se ele é CFO, né, que é da parte financeira, ou se ele acho que é CFO. Ou ele queria ser CFO e foi para outra área. Não lembro, faz tempo que eu li o livro, mas leiam, a história dele é muito legal e vocês vão ver bastante essa questão da liderança ser mais próxima dos liderados. Ele até usa um termo que eu acho muito legal e aí fica de fechamento desse tópico. Não sei se você quer falar outra coisa. Não, mais uma coisa. Mas eu lembro de uma frase dele, assim, qual que deve ser o seu papel de líder? Então ele fala que você tem que ser... você não pode ser tão próximo ao ponto de ser padrinho de casamento, mas você também não deve ser tão distante ao ponto de ser o primeiro que fala em mal no churrasco. Então, né, fica essa dica aí. Sim. Aqui na empresa eu já sou a favor de ser tão próximo ao ponto de ser padrinho de casamento. não minto. Mas é uma organização muito grande, né? Então eu entendi onde que ele queria chegar com esse... Não, eu só queria contextualizar isso tudo, porque esses últimos 5 minutos pareceu um papo aqui de bar, a gente querendo contar alguma história pra você, mas não. Qual que é o objetivo disso tudo, pra vocês entenderem então? Cara, não importa qual que vai ser o tipo da sua empresa então, o que importa é que você vai ter que sempre estar olhando o processo. Agora como, né? Do jeito do Thiago, deixando as pessoas mais livres para fazer, para dar sugestões, ou tendo essa linha mais vertical da empresa, vertical, horizontal assim, vertical, né, tomando mais responsabilidades, né, e isso que tem que ser a mensagem, fica atento sempre, não importa qual que seja o processo. Exatamente, e independente de você assumir um ou outro, né, você tem que saber que meu processo é mais rígido, não tem muita flexibilidade, tá? Ok, não tem problema. Você não precisa ser uma pessoa escrota para ser dessa forma, né? Então, para começar... Não sendo escroto, né? Não sendo escroto a coisa pode funcionar. E a pessoa que está seguindo o processo, ela vai errar, ponto. Né? É um ponto que eu acho que é muito importante. Cara, a gente nem colocou isso na pauta, mas a gente vai ter colocado. A gente falou disso esses dias que você estava vendo o podcast do Érico, de quem que era? Do Henrique de verdade, Carvalho. O Érico Rocha, Leandro Ladeira e Henrique de Carvalho. Isso. São 3 caras fudidos no marketing aí, para quem quiser acompanhar, aconselho que acompanhe os 3. E eles estavam falando exatamente sobre esse tipo de gestão, né? Acho que era do Ice Talk, é um negócio que eles estão fazendo, né? O Ice Talk 2. Então assistam lá, eles falam bastante sobre essa parte também de gestão e eles inclusive discordam no modelo de gestão dos 3, né? E é legal de ver, né, como 3 pessoas estão com tanto sucesso e são tão admiradas no mercado com modelos de gestão São diferentes. players de marketing digital, né? Que você pode ver, a pessoa moderna, ela já se adaptou num modelo mais assim, igual ao nosso, não necessariamente. Não necessariamente. Então elas têm processos diferentes de criação das coisas e os times deles têm liberdades diferentes dentro desse processo também. Isso é muito interessante. A Giovanna falou que você ia perder todos os seus padrinhos, por quê, Thiago? Eu já ia perder, porque daí eu não podia ser líder de nenhum deles. É verdade. Cara, o próximo tópico então é mais fácil navegar no fluxo das ondas. Eu amo esse tema. Exatamente, eu também. Pessoal, vou começar esse tema trazendo uma reflexão que eu fiz no @empresário de cueca, momento merchan da minha parte. E assim, um tema que mal conheço, mas já considero pacas. Mal conheço, mas já considero pacas. Eu abordei lá esses dias falando sobre como é complicado você contratar um software de gestão, tá? Se você tem um processo bagunçado.
Então, o nosso título disso daqui é mais vale um processo ruim do que o ideal voando. Então, só contextualizando as coisas aqui, tá? Mas, se você tem um processo que não funciona, e eu não estou falando de um processo ruim, o processo ruim é um processo que funciona, mas ele não é o melhor. Por que o processo é ruim? Porque amanhã você vai descobrir um processo melhor e vai olhar que seu lá atrás era ruim, mas naquele momento talvez ele seja o melhor para você, entendeu? Mas se você não tem um processo, ou se o seu processo não funciona, não vale a pena você contratar um software de gestão, tá? Então, porque o software de gestão ele vai fazer o quê? Vai gerir a bagunça, porque ele é um software de gestão, entendeu? Então, segue lá, apesar de cueca. Então, só exemplificando, né? Por que a gente colocou isso? É muito mais fácil você seguir o fluxo das ondas. Não adianta você querer entrar no mar, né, com a prancha virada para a onda vindo para você, e você vai fazer o quê? Ela vai te virar, entendeu? Não adianta você andar de barco e tentar cortar a onda enfrentando ela, né, virando seu barquinho de lado, ela vai capotar. Então a gente quer fazer um gancho. E qual exatamente isso. Qual que é o fluxo certo para você entrar na onda, Thiago? Nossa, acho que a gente tinha que fazer um anúncio disso, cara. Qual é o fluxo certo? Qual é o fluxo certo? É a pergunta de 1 milhão, assim, qual que é? Mas eu sugiro muito que tenha um processo, ponto, né? Conheça o seu processo, ponto. E pesquise softwares que vão te ajudar a gerir e melhorar o seu processo, tá? Esse para mim é o fluxo certo. E conhecendo uma agência de marketing, agora tá vindo aí. Conhecendo uma agência de marketing, como a gente já passou por outra, já temos uma agência, já trabalhamos há bastante tempo com isso, a gente está criando o Waveflow, que é uma ferramenta de gestão de agências, é uma ferramenta de gestão de processo voltado para a agência, que ele tira os principais gaps que a gente tem dentro de uma agência de marketing. Então a gente está criando exatamente para o nosso processo, porque o nosso processo hoje funciona de uma forma muito legal com ferramentas do mercado, usando, por exemplo, o Trello, usando, por exemplo, ferramentas de Google Docs, assinatura de contrato, Google Docs, enfim. Mas ele funciona da forma que a gente colocou hoje, né? E a gente está passando e migrando tudo isso para dentro da ferramenta. Isso vai ser muito melhor para a gente, porque vai dar uma agilidade muito boa, principalmente na questão da comunicação com o cliente. Sim, então exatamente isso, né? Para quem que ele vai funcionar são justamente para agências, né? Não só a nossa, não só a que você trabalhava antes, né? Que você já percebeu isso, Sim. mas assim, outras várias, né? A gente já conversou com outras várias que também tem esse problema, né? É um problema universal. E, cara, a gente já pode explicar um pouquinho de como vai funcionar ou deixa mais pra frente? As funcionalidades todas? Todas? Todas não, né? Todas bobeirinha. Vamos ser babaquinha aqui. Não, pode, vamos lá. Vamos falar. Fala das duas principais pra gente pro último tema, voltando pro processo. Beleza, a gente tem uma funcionalidade muito interessante que hoje, em um software que ela existe, inviabiliza, principalmente para pequenas empresas, que é a parte de comunicação com o cliente e a aprovação em Flow, tá? Essa é uma novidade bem legal para quem trabalha com marketing, porque vai estar na mão do cliente ali, como se fosse um Tinder, a aprovação dele das coisas que você colocar para que ele aprove. Então, criativos, vídeo, enfim, processos de uma agência como um todo. Quem trabalha com agência sabe o quanto isso é importante e o quanto... Vai rolar spoiler? Já tá rolando. Tá rolando já. E o quanto isso atrapalha o fluxo da agência, porque essa busca da aprovação hoje, pra gente aqui pelo menos, é um dos principais gaps. Cara, então resumindo, você vai basicamente dar match com as artes que a agência, né? O cliente vai dar match com as artes que a agência tá criando para ele aprovar. Exatamente. E o outro que eu acho muito legal, assim, é a parte da produtividade. Porque a gente conversou bastante com a equipe aqui, como cada um gosta de trabalhar, e a maior dificuldade que se tem é de organizar de fato a sua agenda, as suas tarefas do dia e focar naquela atividade. Então, a gente vai abrir a possibilidade de abrir a tarefa na tela e ficar só focado naquela tarefa, e o dia da pessoa vai estar ali, ela vai terminar aquela tarefa, concluir, já vai vir a próxima tarefa para ela do lado. Lógico, a gente está criando máquinas de trabalhar? Não. Mas isso ajuda muito, porque isso te mantém no foco, né? Ah, poxa, eu vou fazer isso, mas daí você... Sabe aquele negócio,
Você vai mandar uma mensagem importante no WhatsApp para alguém, aí você entra no WhatsApp, tem 30 notificações, você fica entrando nas notificações, fecha o WhatsApp e não mandou a mensagem. É basicamente isso que a gente quer evitar, né? Você entra lá no Trello para ver sua atividade de hoje, e aí você entrou, tem notificação, tem não sei o que lá, você viu tudo, fechou e não fez o que você tinha que fazer. Não começou a atividade. E isso a gente vai evitar bastante distração. Acho que vai ser bem legal. Em breve esperamos soltar um pouco de mais novidades de telas, mostrar mais coisas, né? A gente está bem empolgado, mas não vamos ser precipitados também, né? Senão vamos dar uma seguradinha. Senão os devs vão matar a gente também. Mas a ferramenta sai esse ano, vai ser bem legal. E a gente vai ter também outras versões que não sejam exclusivas para a agência de marketing, né? Pensando em outros tipos de processo. Então segue aí o Waveflow_BR no Instagram. @Waveflow_BR. E sim, isso é um merchan, mas isso não é uma venda ainda. Mas é importante para a gente falar da parte de ferramentas, né? Sim. A gente está cada vez mais na era de... na verdade, a gente passou pela era de ter várias ferramentas, de cada ferramenta especializar numa coisa, e a gente está vendo grandes softwares, grandes empresas de software criando ferramentas que voltam a incorporar tudo numa só. Então, assim, esse é um processo normal e ele é cíclico de mercado, né? Tem hora que as pessoas separam, tem hora que elas juntam. Isso dentro de empresas, isso é normal, né? Já passei por algumas empresas e vi esse processo acontecer. Então, isso acho que faz um gancho ótimo para o próximo tópico, né? Faz um gancho ótimo, sim. Exatamente. Já vamos falar qual que é o tema dele, que é o processo infinito de criar um processo. Exatamente. Então, por que o gancho, né? Esse negócio de criar processo é tipo um vício, sabe? Que legal, o processo tá bom, né? Aí você olha e fala assim, mas acho que dava pra... E aí você volta, e aí você vai de novo, e aí você volta. Particularmente, eu nunca vi um processo 100% que não seja... vou falar para serviço, né? Porque se você pensar, sei lá, já trabalhei dentro da Johnson, tinha um processo para criar um remédio. Né? Lógico que era um processo muito bem definido e muito provavelmente ele não mudava, mas com novas pesquisas, com novas tecnologias, a tendência é que ele mude, ou melhore, né? Acelere, né? Alguma coisa do tipo. Então, por que o processo infinito de criar processo? Porque você nunca vai parar. Então, justamente porque tem uma parte no processo que é feedback, análise e melhoria, e aí você entra naquela questão do Lean, né? Do processo Lean. Quem já ouviu falar aí dessa metodologia, é um processo de melhoria contínua, né? O próprio 5S também, metodologia japonesa, é um processo de melhoria contínua. Então você tem que estar sempre observando aonde você pode melhorar no seu processo. Tem várias metodologias, né, de criar um processo, assim, a gente nem colocou isso como pauta porque senão ia ficar horas aqui, né, falando de cada uma. PDCA. PDCA é outra também. Então, assim, só para entender, né, mas não necessariamente você precisa ficar focado numa metodologia, né. Aqui eu acho que até vale de novo aquela mesma ideia do começo, né, que nem uma historinha, começamos e terminamos no mesmo ponto. Então a gente falou para você começar saindo, voando, né, da onde você tá, para você enxergar o processo, e agora de novo, só que agora você já vai ter mais coisas feitas, mais pessoas, mais tudo, para você de novo voar e olhar o que está errado e otimizar, né. É como se fosse também uma campanha de marketing. Você planeja, executa, otimiza, analisa e bota de novo para rodar. Exatamente, que nada mais é do que um processo, né? Processo. O marketing é um eterno processo de colocar o seu produto no mercado, né? De colocar a sua comunicação de uma forma adequada no mercado. Então a gente volta e realmente faz esse link perfeito com o título. Mais vale o seu processo estar ruim, mas funcionando, do que ele estar no papel, do que ele estar o ideal e você nunca chega, você nunca está satisfeito. Então, o fato de ser infinito não significa que você deve estar sempre insatisfeito, mas eu te convido a estar sempre um pouquinho incomodado, tá? Não insatisfeito porque isso vai te travar, mas esteja um pouco incomodado. Esteja olhando, onde que eu posso... Será que isso aqui daria para fazer melhor? O cliente fez uma pergunta, mas poxa, esse processo de vocês é muito engessado. Escuta ele, né? É engessado? Mas aonde que ele está engessado? Tenta entender, tenta ver se dá para melhorar, analisa. Não dá? Olha, cliente, eu entendo, é engessado, mas a gente viu que dessa forma funciona melhor e boa, né?
Uma pessoa que trabalha com você falou, cara, eu não estou conseguindo, esse processo aqui é ruim, para mim não está funcionando. Escuta, senta, escuta. Não é porque você criou o processo também que você precisa ficar, não, o que eu criei é perfeito. Não é, nunca vai ser. Aqui de novo é o lance da arrogância, né? Você pode aplicar a metodologia da empresa do jeito que você quiser, mas não vale ser arrogante, babaquinha com o coleguinha. Seja babaquinha. Acho que essa é a lição da live, não seja babaquinha. Não seja babaquinha para o seu processo funcionar bem. Exatamente. E, nossa, acho que a gente pode finalizar com a frase da Giovana. Antes feito do que perfeito. Nossa, achei que você... Eu entendi depois, eu demorei pra entender. Vamos rebobinar e fazer de novo? Vamos. Antes feito do que perfeito. Isso Galera, é isso, tá? Falando sobre processos. Se alguém quiser perguntar aí alguma coisa sobre isso, pergunte. Esse vídeo vai estar também no YouTube, então deixem seus comentários, deixa o like, ajuda bastante a gente no canal, ativa o sininho, se inscreve. E na live anterior a gente não falou porque ainda não tinha criado, mas agora Ocean TV, segue lá no YouTube também, a gente vai lançar a live inteira, né? A gente vai lançar aqui também no Instagram. Lá no YouTube a gente vai lançar com alguns cortes e aqui no Instagram também, só que cortes menores, né? Porque a gente só pode postar 1 minuto. Exatamente. E é bom também que a gente tem conteúdo aí para dar com pau. Exatamente. E comentem se vocês estão gostando das thumbs que a gente colocar no YouTube. A gente está adaptando ainda a pegada de qual que vai ser. Ah, mandaram benzão, valeu Guto. Valeu, Gutão. Ele Guto da minha Diniz. sala. É meu parente. Ele é seu parente. Thiago Diniz de Oliveira, prazer, Guto. É nóis. Você também é da família do Abin Diniz? Eu queria ser. Não sou não, eu queria ser. Então é isso, pessoal. Comentem aí, vão dando os feedbacks, porque é isso. A gente está no processo de criação de lives. Então os feedbacks de vocês vão ajudar a gente aí a melhorar. Exatamente. Tiago, você tá pensando em mudar o processo mais uma vez? O Vitinho, meu sócio, né? Ele já tá com um leve desesperinho de eu mudar o processo mais uma vez. Mas é isso, não é que eu esteja pensando em mudar, mas o nosso processo vai estar sempre em mutação, não tem jeito, né? Principalmente agora que a gente está pensando em implementar aí o Waveflow, né? Por que não? Ô Vitinho, vem cá dar um tchau então pra gente terminar a live. Parece que é atrás parece que vem conhecer. Parece que ó. Eu acho que tá com um delayzinho, vai demorar pra aparecer. Vitinho. O Guto também queria ser, olha lá. Parente da Bíblia. Cadê ele? O áudio tá bem melhor dessa vez, né? Porque dessa vez o Goku veio entrevistar, né? O Guto perguntou o que é o Waveflow. Então, é um software que a gente está desenvolvendo, né, que justamente vai suprir esse problema que a gente tem aqui na agência e, né, que a gente vê em outras agências sobre o processo. Então, vai ajudar a gente a gerenciar os processos, vai facilitar alguns processos também, tá? O Thiago deu exemplo de 2 funcionalidades, né, que é a aprovação em Flow, né? Você vai basicamente ser um Tinder das postagens, né, que a sua agência vai disponibilizar para o cliente, entre outras funções. Gente, Vitinho. Opa, vim dar um tchau pra vocês. Tchau, gente. Obrigado por ter aparecido na live, hein? A Fê falou pra gente virar o bonequinho pra frente, mas o bonequinho tá entrevistando a gente, Fê. Então tem que ficar assim. Mas dá pra gente apresentar ele também, ó. Mas a gente vai aos poucos ir melhorando a estrutura. Que isso, maneiro esse Goku. O pessoal gosta. É o nosso mascote. Eu não sou muito fã do Goku, o resto gosta bastante. Galera, o Vitinho de vez em quando vai aparecer aqui, a gente vai trazer outras pessoas, outros temas, então deixa também comentário de tema lá no canal. Exatamente. Pra gente poder saber o que vocês querem ouvir sobre agência de marketing, sobre processos, sobre produto digital, enfim. Esse mundo do digital, pensem aí, falem pra gente o que vocês querem ouvir. Guto, não complica minha vida falando pra eu falar mais a fundo de blockchain não, hein, pelo amor de Deus. Que se não é que é investidor, ele acha que ele acha que eu sou investidor, né? A gente pode tentar achar um especialista, trazer ele aqui pra falar, mas aí... A gente eu até conheço um pouco, confesso, já estudei bastante sobre isso, mas não é especialidade não. Aí a gente fala bobeira, fica bom. É isso aí. Valeu, galera. Tchau. Pessoal, mais uma coisinha aqui, pra próxima live, ar-condicionado ligado, hein? Ar-condicionado ligado, por favor, né? Aqui tá quente, hein, Vitor? Aqui tá quente.